Oi pessoal, bom dia. Aguardei a participação de vocês, mas realmente a audiência hoje não foi lá muito grande, então vou aproveitar aqui alguns minutos para falar do slide apresentado, que é o esquema administrativo operacional em alimentos e bebidas, nos serviços de alimentação, e que podemos também dizer aí no que diz respeito ao restaurante propriamente dito, né? Então nós podemos observar aí uma sequência onde tudo tem início, como já discutimos no nossa última apresentação, o cardápio como o principal documento e o principal instrumento de controle. E hoje vamos ver alguns outros aspectos no que diz respeito à realidade operacional, uma vez que devemos também nos preocupar aí com os conceitos e aspectos de compras, recebimento e estocagem, a produção propriamente dita, e também a questão das vendas, uma vez que as vendas acontecem no salão do restaurante, não é? Ou da área de alimentos e bebidas. Muito se questiona, no sentido em que o cardápio muitas vezes é um instrumento de controle de vendas, e o próprio garçom, o próprio neto, muitas vezes ele não participa ativamente dessa venda, portanto o cardápio passa a ser então também o principal instrumento de vendas, uma vez que muito perceptível a questão de se entregar o cardápio ao cliente e posteriormente retira-se da mesa esse profissional que levou o cardápio, e enquanto o cliente escolhe, ele é observado, e somente quando ele fecha o cardápio ou quando ele chama o garçom, aí sim é feito o pedido, mas as escolhas e a venda acontecem por conta do cardápio. Claro que para que tudo isso ocorra perfeitamente bem, devemos levar em consideração que todos os produtos devem estar já sendo comprados antecipadamente. Eu considero como uma questão-chave, jamais pode faltar qualquer alimento no momento da solicitação de um prato por parte do cliente. E essa sequência, como vocês podem ver no slide, nós encontramos aí a importância não só da compra, mas, claro, o recebimento dessa mercadoria, uma vez que nos grandes centros dificilmente se fazem compras em loco. Normalmente existe aí um portfólio de fornecedores que posteriormente à cotação, esses são escolhidos e a mercadoria, portanto, será entregue no restaurante, que aí denominamos o momento do recebimento dessas mercadorias. É fato que quando temos ali o recebimento destas, o cuidado é essencial no que diz respeito à avaliação do produto solicitado, se está de acordo com aquilo que foi de fato escolhido e previamente analisado e estudado na produção do prato. Portanto, os produtos devem ser entregues exatamente conforme o pedido, e uma mercadoria que não tenha sido recebida a contento pode significar um produto final, um prato em condições inferiores à esperada. E também, na sequência, uma vez a mercadoria recebida, ela será estocada, e esse estoque, claro, está intimamente relacionado ao cardápio, porque sabemos bem que cardápios extensos podem significar o quê? Uma grande variedade de produtos estocados e, consequentemente, produtos que estejam, porventura, com baixa venda e, consequentemente, como costumamos chamar de produtos encalhados, não é? Então, o cardápio ele deve ser extremamente vendável e deve estar alinhado à realidade do estabelecimento, facilitando os diversos momentos de compras, recebimento e estocagem e permitindo uma fluência grande no que diz respeito ao giro dessas mercadorias no estabelecimento. Da mesma maneira, a preocupação em se ter aí uma produção bastante alinhada ao cardápio, no sentido de se conseguir uma produção veloz, sem que tenha restrição aí do uso de determinados equipamentos, né? Simplesmente nós não podemos ter aí, correr o risco, vamos dizer assim, de ter uma grande variedade de pratos oferecidos no cardápio e posteriormente
questão aí de minutos eu posso ter a casa cheia e esses clientes solicitando, por exemplo, pratos variados e eu não tenho como produzi-los, porque, por exemplo, eu posso não ter bocas de fogão, banho-maria, chai broiler e salamandra, por exemplo. Então, eu preciso estar muito bem alinhado a essa realidade. Então, a questão da produção aí, como eu disse também, tenho que levar em consideração um cardápio relativamente enxuto, não é? Isso é tudo para facilitar um bom entendimento do cliente quanto à filosofia do estabelecimento e a maneira como esses pratos serão oferecidos, né? Então, tudo isso acaba sendo a realidade aí no que diz respeito a um esquema administrativo operacional. Claro que uma vez solicitado o pedido, esse pedido é automaticamente registrado, né, pelos sistemas manuscritos, comandas manuais ou digitais, que são aí uma soma positiva no que diz respeito à velocidade no atendimento, mas eu até costumo dizer que não necessariamente qualquer restaurante deve trabalhar com comanda digital, dado o seu alto custo e talvez a não necessidade real do seu uso, né? E, portanto, aí fechamos o ciclo, né, que é justamente já o cliente sendo atendido no seu pedido, ou seja, o prato chegando à mesa do cliente, né? São aspectos-chave aí no que diz respeito ao gerenciamento do restaurante. Passando aqui um minutinho. Então, o que acontece? Né? Nós fechamos aí esse ciclo onde, claro, você tem ainda grande preocupação no sentido de ter um cardápio muito bem alinhado, e esse cardápio, muitos livros aí, principalmente autores americanos, defendem a ideia de que um cardápio não deve ter aí muito mais do que uma média de 50 itens, né? Muitos restaurantes seguem uma linha em média de 40 a 60 pratos no máximo. Isso entre entradas, pratos principais e sobremesas, o que nos leva aí a uma mescla significativa em termos de produtos, podendo atender aí um gosto bastante variado aí por parte da sua clientela. E claro, deixamos claro que quanto mais extenso o cardápio, maiores as dificuldades neste esquema apresentado, né? Significa que compras vai ter uma carga de trabalho excessiva em função de um número exagerado de itens no cardápio, recebimento da mesma maneira, estocagem, como eu já falei, você poderá ter produtos aí que vendem pouco, que têm pouca saída e consequentemente podem vencer no departamento de estocagem, gerando aí, claro, um alto custo do produto, uma vez que você literalmente estaria jogando dinheiro fora, e mesmo os riscos com relação a visitas de fiscalização, podendo até chegar ao ponto de encontrar aí um produto vencido que vai denegrir a imagem do estabelecimento, né? Além disso, como já falamos, a questão da produção acaba se tornando aí, mais uma vez, uma aeronave. Então você tem aí a questão da produção tendo um comprometimento em função de um cardápio extenso, que vai significar aí uma exaustão em termos de aplicação das atividades da equipe, né? Desde o chefe, primeiros cozinheiros, segundos cozinheiros, né? E aí sim, finalizando a questão, sobretudo, do próprio cliente, né? O que significa oferecer aí 40 e poucos pratos para o cliente. Talvez você possa entender até que seja pouco, mas se você analisar os itens como entradas, pratos principais e sobremesas, tem aí, claro, seu peso no cardápio, mas você deve lembrar que se o cardápio ele é um instrumento de venda, ele deve ser de fácil acesso visual por parte do cliente. Consequentemente, muitos pratos podem e com certeza vão colocar o cliente em dúvida. A famosa frase: o que será que eu quero mesmo? Né? O que será que eu quero? Então, um cardápio vendável significa realmente você colocar aí ao cliente, ou apresentar ao cliente aqueles pratos que
por histórico, por estatística, você já sabe que tem aí uma maior procura por parte desses clientes, alinhado à questão justamente de boa aceitação e boa lucratividade para o estabelecimento. E isso tudo são aspectos aí que diz respeito à questão do gerenciamento e ao posicionamento dos pratos no cardápio, culminando aí no que diz respeito às fichas técnicas que estão inseridas no conceito cardápio e produção. Muito bem, eu fiz aí uma rápida explanação, espero que tenha atendido aí as expectativas com esta imagem apresentada e estou aí à disposição para eventuais dúvidas, caso queiram, podem me escrever. Muito obrigado pela atenção e agora já boa tarde.